Oi, eu sou a Flávia Eu sou a Isabela. e você caiu no Angu de Grilo, apuração. Angulers, episódio curto, mas como prometido, estamos aqui para comentar o resultado desse carnaval, desse semi-carnaval, né, desse desfile das escolas de samba no Angu dessa terça-feira, que a gente gravou na segunda. A gente falou nossas impressões e um pouco dos nossos palpites do que seria esse resultado dessa apuração. E mais do que justo a gente fazer um especial aqui de 15 minutos, se a Flávia o permitir, comentando o resultado, né, desse carnaval. Vamos conseguir, Flávia? Se Exu permitir Bom, não preciso nem que dizer Exu abra os que... caminhos desse Angu de Grilo, como diz Evandro Malandro na abertura do Samba da Grande Rio, campeão do carnaval. Gente, eu não preciso nem dizer que, assim, eu estou super feliz, estamos super felizes, né, com a Grande Rio ter ganho o carnaval. A gente falou aqui no Angu, né, o de terça, que era favoritíssima, que o que eles fizeram foi incrível, né? Gabriel Haddad, Leonardo Bora, Vinícius Natal, pesquisador, né, um enredista desse gigante desse enredo de sobre Exu, e que era favoritíssima e seria muito merecido. Era um título que, né, em 2020 a Grande Rio fez o enredo sobre Não Joãozinho só da seria Gomeia, como Tatá foi, né? Longerá. Seria muito merecido e foi. Então, o caminho que a Grande Rio escolheu, né, a partir de 2020 está sendo muito frutífero já, foi vice e agora campeã. E parece que a Rádio Arquibancada tá dando que já anunciaram que o enredo do ano que vem é Zeca Pagodinho, hein? Tem isso, eu acabei de É, ver no Twitter. Então já eu temos também aí sabia disso, não ia revelar o ainda, mas também possível. sabia disso, mas não sei se já Não, mas bateram o martelo. eles postaram no Twitter. Tô dando aqui os créditos para a Rádio Arquibancada que postou essa informação. Eu já Se sabia bateram o disso também, martelo, que eu não tinha, sei. tem essa. Inclusive pela relação, e veja, a territorialidade que a gente tem mencionado, né, no Angu, desde Tata Londirá, né, que é o enredo de 2020, Pai Joãozinho da Gomeia, que deu a Grande Rio o vice-campeonato, passando por Exu agora, e se rolar um Zeca Pagodinho, também tem correlação com territorialidade, porque Zeca Pagodinho se baseou lá em Xerém, né? Embora Uhum, seja de exatamente. onde? De onde? Ah, De de onde é Zeca Irajá, da Pagodinho? freguesia de Irajá. Freguesia de Do Irajá. distrito de Irajá. Exato. Mas O Xerém, né? Principado Xerém de ficou Irajá, mundialmente queridos. conhecido com o Zeca Pagodinho, que tem sua casa, sítio, sei lá, parque de diversões lá, Point de Não, Xerém. Zeca É a Pagodinho casa tem de uma Zeca história, né, com Pagodinho, Xerém. que é um bairro de Embora Duque de tenha sido Caxias, que é apresentado ao mundo por município de Irajá, onde é a Grande Rio. foi apresentado ao mundo, né, a partir do Irajá, terra também de Flávio Oliveira, e onde, uma revelação extra extra, Ah, Isabela Reis foi concebida em Irajá. aí olha, no Champion. Quem já cruzou a Avenida Brasil, não precisa nem ser de Irajá. Quem já cruzou a Avenida Brasil já passou pelo Champion ali, quase no Trevo das Ô, Margaridas. gente, foi um aniversário de casamento Ai, super olha, vou te legal. contar. Bom, então ficamos super felizes com a Grande Rio. A gente já tinha comentado o desfile, né? Aqui, se você não ouviu, ouve lá o episódio 132, que a gente fala mais sobre o desfile. Hoje a gente só quer comentar mesmo os resultados. Eu fiquei super feliz com o vice-campeonato da Beija-Flor. Eu não estava tão certa, eu achei que o segundo lugar pudesse ser da Vila, que foi muito elogiada, que tinha esse apelo, né, de ser Martinho da Vila, que merece todas as homenagens do mundo. Então achei que a Beija-Flor ficaria em terceiro e a Vila em segundo, mas fiquei muito feliz com a Beija-Flor em segundo. Mas como eu disse, independente do resultado, o que esse enredo transformou dentro da escola definitivamente foi a coisa mais importante desse carnaval. Mais um vice-campeonato. Basicamente, dá pra gente considerar que a Beija-Flor ganhou o carnaval. Porque o que a Grande Rio fez, não, tipo assim, não valeu, né? Foi É, o uma coisa além. Orconcourt, Então, né? É o Orconcourt. Eu também concordo. Mas eu estava esperando um bom resultado. Vou até abrir aqui um off
No grupo da família teve uma cisão, não vou citar nomes, Porra! porque tinha muita crítica a Cisão de Beija-Flor e eu todos. já estava irritada. Então eu falei, vamos parar com essa merda, porque vocês estão muito críticos. A E gente a não minha pode escola falar fez um nada baita no carnaval. privado. Saiu da Sapucaí na Alvorada de São Jorge, campeã do carnaval. E aí agora só se fala em defeitos da Beija-Flor. Eu não aceitava Ai, isso. gente. Como eu já falei desde o início, desde o Angu de Grilo 131, sobre essa responsabilidade e essa ousadia, né, da abordagem do enredo da Beija-Flor, de trazer a intelectualidade negra, não era sobre pessoas, não era homenagem a pessoas, era contribuição científica, literária, artística, de pensamento, diferente de outros enredos de homenagem a pessoas, embora tivessem pessoas, pensadores referenciados. Então, empretecer o pensamento é mais que um enredo de um carnaval, né? É uma provocação a uma mudança de pensamento mesmo, de postura, de autoconhecimento. E eu acreditei muito nesse enredo, nesse carnaval, na proposta, inclusive, estética também da Beija-Flor, que veio com uma leitura, um desenho afrofuturista, que veio com um samba lindo, que veio com uma bateria consistente, segura, e com um intérprete que já é um ancestral, uma referência, um griot dos griots dos intérpretes das escolas de samba, que é Neguinho da Beija-Flor, segurando, a partir de todas as dificuldades dessa temporada, né? O Neguinho teve Covid, o Neguinho foi internado, o Neguinho perdeu um neto, o Neguinho perdeu o sucessor, o Bacaninha, o Neguinho ficou 2 anos afastado da Sapucaí e entrou lindo, garboso, com um figurino de um tecido vindo de Angola, cheio de axé, vindo do outro lado do Chiquerérrimo. Atlântico, né? Com aquele azul maravilhoso, segurou, a voz dele foi ouvida o tempo inteiro na Sapucaí. Um homem que Ela tem tá repetindo tudo quase que ela já 80 falou no anos, outro mas episódio. é porque eu tô E é falando por da isso que já confiança que eu temos o tinha quê? na minha Quase 10 escola. minutos. E não vai ser 15 minutos, que ela não deixa. Então, por conta da confiança que eu tinha na minha escola, no meu casal, na minha comunidade e na legião que você e Aida nos chamaram de Afropatota, que veio dando axé, acreditando no nosso enredo, se orgulhando e Não é festejando a própria Afropatota. produção Não é, acadêmica e não é artística. negativo o meu título de Afropatota. Por isso, eu celebrei muito o Carnaval da Beija-Flor e confiava no Carnaval da Beija-Flor. E no sábado, dia 23 de abril, dia de São Jorge, eu disse no Twitter, a Beija-Flor rompeu um paradigma com o seu enredo e hoje, sábado, outra escola que tem a chance de novamente romper esse paradigma é a Grande Rio. Vamos observar. E foi o que aconteceu. Então, a força motriz de renovação do carnaval, das escolas de samba do Rio de Janeiro está assentada na Baixada Fluminense, com Grande Rio e Beija-Flor, ou vice-versa, porque Exu gira para um lado e gira para o outro. E digo mais, a Viradouro, que tirou em 3º lugar e foi campeã no carnaval passado, de 2020, veio em 3º. Então, vamos olhar, recado político, vamos olhar para as bordas da metrópole. Uhum. É a região metropolitana que está produzindo conhecimento e inovação, que está provocando a metrópole. E eu acho que o carnaval deixa mais essa lição para a gente, do Rio de Janeiro e do Brasil. Tá, queridas. Gente, eu acho que a gente fomos muito bem, né, nos nossos palpites, relembrando coisas que a gente falou. A gente comentou aqui que a Beija-Flor perderia provavelmente pontos de alegoria, porque teve problema na armação, faltou componente e foi corretamente perdeu ponto Penalizada, é verdade. nesse quesito. Tudo certo, é isso, é do jogo. A gente falou que a
Mocidade teria uma vida difícil pelos muitos erros que cometeu, né, de evolução, de alegoria. Começou já perdendo ponto de alegoria. A Tuiuti também começou com um desconto da cronometragem. Eu achei que a Portela perderia mais ponto de alegoria, confesso, né? Porque entrou com aquele globo quebrado. Não, minto, na verdade, a Portela perdeu ponto, sim, de alegoria. E eu achei estranho foi o comentário do Milton Cunha. Eu vou até ver aqui. Ó, a Portela tirou 9.7, 9.9, 9.9, 9.8 e 9.9 em alegoria. E o Milton Cunha, no 9.7, ele comentou, nossa, não entendi esse 9.7, achei exagerado. Mas a Portela entrou na avenida ainda com gente tentando consertar aquele globo da alegoria que foi danificado. Ainda tentando ali o ajuste. Então, acho que essas notas da Portela de alegoria foram também justificadas. Acho que tem coisas incompreensíveis. A Imperatriz foi extremamente punida naquela levada da primeira escola, né, a desfilar. Achei estranho. A gente comentou aqui que geralmente a primeira escola é sacrificada, mas no caso da Imperatriz a bandeira pesa, então nem mesmo a gente acreditou que ela fosse perder tanto. Foi um desfile que foi muito parabenizado nas redes, por ser, né, uma escola que está voltando ali da Série A, da Série Ouro, enfim. Ninguém esperava, tá todo mundo chocado dentro da bolha carnavalesca, todo mundo chocado com o desempenho das notas, né, da Imperatriz e da Tijuca. Todo mundo estava achando que a Tijuca tinha chance, inclusive, de brigar pelo vice. Tinha muita gente que desacreditou, né, da Tijuca no pré-carnaval, mas a partir do desfile estava comentando que acreditava que a Tijuca ia brigar ali pelo segundo lugar, porque, enfim, a Grande Rio era a grande estrela da apuração, não tinha jeito, mas que a Tijuca, Vila e Beija-Flor estavam meio lado a lado ali, e a Tijuca foi muito garfada, muito prejudicada. O samba enredo perdeu muito ponto, eu fiquei chocada com esse samba que eu adoro. Eu tô louca pra ver justificativas. Parece, o Jorge Perlingeiro anunciou que as justificativas vão sair na quinta-feira de tarde, vamos ver. Geralmente demora muito mais do que isso, vai ser um demorava avanço meses, se sair né, pra realmente. baixar a poeira. Demorava meses. Se sair realmente na quinta-feira de tarde, o negócio vai ser animado, vale a gente ficar de olho. Mas eu fiquei muito impressionada com o que aconteceu com a Tijuca. Acabou em 9º lugar, acho que foi uma colocação muito injusta. Depois da Mocidade, que cometeu erros gravíssimos, né, de alegoria e evolução. Achei estranho, não gostei. A Mangueira acabou ficando fora das campeãs. Minha mãe até tinha falado isso, né, que a Mangueira o Leandro escolheu um outro estilo de representar esses 3 gênios da Mangueira. A gente ainda ia passar, né, por essa análise se ia ser bem compreendido ou não. A Mangueira tinha um samba fraco, perdeu ponto em samba enredo. Mas Que eu perdeu acho em que já enredo era um também, pouco né? o esperado. Perdeu em enredo, quero ver essa justificativa. Deixa eu falar uma coisa que eu acho bacana. Quem quiser olhar as planilhas, né? E se você puder indexar, né? Vou Na botar o nossa link aqui do G1, sinopse, que tem o uma nota, planilhona nota. com todas as notas. O que eu reparo no julgamento? Quando é uma nota alta ou baixa, isolada, olha, aí até o critério dessas médias aparadas, em que você elimina a mais alta, elimina a mais baixa, para ver o que está no meio, você pode avaliar como sendo extremos de alguém que não gosta de uma agremiação ou que gosta demais. Mas quando há essa consistência, todas as notas, nenhum 10, aí você tem que entender que teve algum problema. E isso aconteceu em algumas situações, por exemplo, em alegorias e adereços da Beija-Flor, não tirou nenhum 10. Foram todas entre 9.9 e 9.8, porque teve problema, né? Efetivamente. E a bateria da Mangueira, aconteceu isso. Então, na verdade, assim, eu tirou acho, um 10 que como foi aconteceu descartado e o resto tudo 9.9. Pois é, então aconteceu alguma coisa ali, entende? Quando você vê esse padrão de repetição de notas baixas, você vê que tem uma percepção, pelos critérios de julgamento dos profissionais, dos julgadores, houve alguma infração ali. É questão de prestar, né? Enfim, tentar entender o que aconteceu e melhorar para a próxima. E isso aconteceu, sem dúvida alguma,
com as alegorias da Beija-Flor, o que era esperado. Eu até pensei assim, bom, vamos ver se de um lado estava de um jeito e de outro, porque os jogadores são distribuídos, né, dos dois lados da passarela. Não teve jeito. Todo mundo viu os defeitos que a Beija-Flor exibiu em Alegorias e Adereços, que foi da armação da escola, de não entregar, né, não conseguir instalar todos os destaques e as composições. Então, é preciso ter humildade para pensar nisso. Agora, tem umas questões. Por último, a gente fala da Grande Rio, né? Vamos falar do resultado geral? Não, a gente já falou da Grande Rio. Festeja mais um pouquinho o Exu. Não, a gente já falou da Grande Rio. Já tem 17 minutos. Vambora. Não, é porque eu acho assim, eu fiquei surpresa, embora reconheça que a disputa foi, né, na metade de cima acirrada, eu estranhei Mangueira e Unidos da Tijuca, não necessariamente nessa ordem, fora do desfile das campeãs. A Unidos da Tijuca fez um desfile muito bom. E aí talvez não tenha sido compreendido pelos jogadores ou, em razão do mau desempenho da Tijuca em anos anteriores, ela tenha sido julgada, e isso acontece, pelo peso da bandeira que ficou mais leve. Gente, aí daqui a pouco a gente vai chamar o Aiden aqui para uma despedida. E como no futebol, no samba também bandeira pesa. Então a Tijuca, que vinha com uma bandeira muito pesada naqueles anos de Paulo Barros, nos campeonatos que ela acumulou, ela perdeu a aderência. Teve em 2017 um acidente trágico, né? A gente comentou no último Angu, e vinha com resultados fracos. Então, talvez tenha sido julgada também sob esse critério mais severo. Mas fez um desfile lindo, sem dúvida alguma. Foi o melhor desfile que eu já vi do Jaque Vasconcelos, e acho que ele deve continuar nessa toada, com essa consistência. Agora, dos 6 desfiles, das 6 escolas, dos 6 enredos campeões do carnaval, 5 são afrocentrados, naquela linha que a gente tinha comentado também. Só a Viradouro, que não tinha um enredo afro, né? Com abordagens mais ou menos consistentes a meu ver, mas ainda assim, tanto o samba quanto o desfile faziam referência ao Obaloaê, como o orixá da cura. Fui ao terreiro, clamei ao Obaloaê, se afastou o mal que nos separou. Tem ancestralidade, tem religiosidade, tem cosmogonia, tem fé nos orixás, nas 6 escolas que vão voltar a Sapucaí no próximo sábado. E isso é importante do ponto de vista político. Excelente. Bom, a gente comentou que muito provavelmente a São Clemente ia cair, né, para a série Ouro. Foi o que aconteceu. Notas baixíssimas, fazia tempo que eu não via notas 9.6, 9.7 sendo tão distribuído. Acho que a São Clemente já estava fazendo hora extra no grupo especial. Foram 11 anos, né? 11 anos de grupo especial. E pouquíssimos desempenhos espetaculares. Então, acho que está na hora de fazer um balanço aí e rever qual vai ser a São Clemente, que acabou ficando marcada, né, nesses anos de grupo especial por fazer enredos mais bem-humorados, mais fáceis. A história dela de mais é fácil desse tipo de compreensão. enredo. A Mas, história assim, dela a São Clemente é um não pouco funcionou. herdeira. A São Clemente é um pouco herdeira de uma tradição que era da Ilha do Governador, de enredos mais leves, de enredos mais bem-humorados. A Caprichosa de Pilares, durante um bom tempo, também reproduziu esse modelo, mas o enredo de Paulo Gustavo, em que pese todos os méritos, o carinho que ele merece, o reconhecimento que ele merece, não foi desenvolvido como um enredo para ser um desfile do grupo especial. E ele foi penalizado. Agora, eu também queria chamar a atenção para a Tuiuti, que a gente mencionou. Se ela ficar, vai ficar por causa do samba,
causa da bateria, que eu acho até que foi um tanto penalizada, e pelo canto, pela comunidade. Eu acho que a Tuiuti não desenvolveu bem o enredo e foi uma questão que está no 132. E a Foi o que a Imperatriz... gente falou, exatamente, do Paulo Barros, que ano que vem já está anunciado que vai para a Vila, e boa sorte a Vila Isabel. Porque não está dando certo, né? Paulo Barros não tem feito já há alguns anos. Minto, que ele fez a Viradouro, né? 2019. ele fez ele foi campeão pela Portela, mas enfim, também com... Aí a bandeira pesa, né? Não, eu não acho que a bandeira pesa. Eu acho que essas escolas, a Portela e a Viradouro, quando ele entrou, saiu um monte de boataria na Rede Corredor do Carnaval, Botaram guiso que no eram gato. escolas que travaram ele. Então, tipo, ó, beleza, tu vem com teus bagulhetes aí, teus negócios que voam, sua grua, seu caixote, sua coreografia, não sei o quê, mas vai ter águia, vai ter pluma, vai ter não sei o quê. Então, foram escolas que deram uma segurada nesse ímpeto desse carnaval dele. E deu certo. Escolas que deixam ele muito livre, como historicamente a Tijuca deixou, né? Mesmo ganhando carnaval, deixou, porque naquela época fazia sucesso, como a Tuiuti deixou esse ano, ou Tuiuti, né, deixou esse ano. Acontece isso, gente. Então, assim, para funcionar, tem que ter alguém para segurar. Vamos ver se a Vila Isabel vai ter essa mão. É aquela Acabou, história é de botar o guizo no gato. Peraí, deixa eu ver o que mais que eu quero falar. Não, a Nada, você não Imperatriz, quer, o eu Adano acho não que vai foi... falar? o Éder não tá vindo. A Imperatriz, eu acho que foi penalizada, a mão pesou na Imperatriz. Né? A Mocidade, ela cometeu erros graves, né, no desfile. E ainda ficou à frente da Tijuca e da Imperatriz. Então, acho que é uma questão aí a refletir. Mas eu estou muito contente com a Vila de Seu Martinho, com o Salgueiro da Resistência, um enredo politicamente posicionado, com Dona Helena Celestino, ó, com Dona Helena Teodoro tendo, né, participado da elaboração desse carnaval, com a força dessa comunidade salgueirense, estarem de volta a Sapucaí. Império Vamos Serrano ouvir a ganhou Adriana Drummond? o desfile da Série Ouro. Ah, sim, sim. Tem sim. muitos barracos que eu, pelo menos, não quero comentar porque não estou inteirada, mas não, o não Império vamos ganhou nem por entrar mérito. nisso. O Império merecia Fez um ganhar lindo e tudo indica desfile. que Cubango e Santa Cruz não mereciam cair, especialmente a Cubango. Lá na bolha do Twitter tá um bafafá, um kikikikikiki na galera da bolha do carnaval, pela Cubango especialmente ter caído. Mas enfim, não vamos entrar nisso porque a gente não sabe desses bastidores, não vamos ficar aqui botando o dedo na cara de ninguém. Isso. E em São Paulo ganhou a Mancha Verde. O Palmeiras está numa fase, né? Que fase boa vive o Palmeiras. Mas com um enredo, eu queria só comentar rapidamente, porque o enredo chama Planeta Água. Inspirado numa canção do Guilherme Arantes, que foi vice-campeão no festival, acho que MPB 80. É aquela terra? É essa? Planeta Água. E aí eu queria dizer que na escola. foi um enredo, né, de inspiração ecológica, mas que eu achei interessante, porque ele abriu com as águas de Oxalá e referenciou Iemanjá, minha mãe, e Oxum, né? Então, assim, super bonito. Me visitou em memórias muito amorosas. Então, eu quero dar parabéns à Mancha Verde, embora tenha torcido, assim, sem ter visto nada, mas torcido pela Águia de Ouro, que foi a campeã de 2020, com o nosso Laíla, griot, mestre, total. Meu amor, minha devoção, meus respeitos a ele. E que trouxe o enredo, né, o Afoxé de Oxalá, um enredo sobre Oxalá, inspirado numa canção do Simas, do Luiz Antônio Simas. Então, achei bonito. De qualquer maneira, Exu ganhou no Rio, as águas ganharam em São Paulo, as águas de Oxalá ganharam em São Paulo, e isso é o xirê completo, porque o xirê começa em Exu e termina em Oxalá. Canta primeiro para Exu e, por último, para Oxalá.
Então veja como esse ciclo místico, religioso, de fé, ele está contemplado nos resultados desse carnaval depois de 2 anos de hiato, com o Obaloaiê atravessando várias escolas, que é o orixá da cura. Então, viva a Grande Rio, viva a Beija-Flor, viva a Viradouro, viva a Vila Isabel, viva a Portela, viva o Salgueiro, viva o Império Serrano, viva a Mancha Verde e que venha um lindo carnaval em 2023. Eu já estou me despedindo, vou passar para o Aidano para fazer as considerações finais aqui. E aí, dona Andréa, fala. Bom, boa noite, moços, boa noite, moças, angulers e etc. Merecidíssima Grande Rio, para mim um dos 3 maiores desfiles do século, ao lado de Áfricas da Beija-Flor em 2007 bom. E de Marielle em 2019 da Mangueira. São os 3 grandes desfiles do século para mim. E o da Mangueira muito mais pela mensagem que passou do que por riqueza visual, etc. Então, na verdade, no campeonato desses 3, a Grande Rio disputa palmo a palmo ali na frente com Áfricas, com chance de ganhar, inclusive. Foi um desfile que inaugura uma nova etapa visual na festa, com os meninos, o Leonardo Bora e o Gabriel Haddad, que fizeram um trabalho absolutamente incrível. E tudo isso que a Flávia falou, da questão da luta contra o racismo religioso, de uma valorização grande do povo de Caxias também, né? A gente precisa falar disso, né? A comunidade de Caxias fazendo aí um trabalho incrível nos últimos 2 anos, né? Com sambas maravilhosos, com um canto forte pra caramba, uma bateria incrível, enfim, com uma porta-bandeira incrível. A porta-bandeira é lá de Caxias, uma menina ainda, Tassiana. Então, assim, a Grande Rio é muito campeã. A Grande Rio esperou muito, mas foi campeã com uma autoridade muito grande, né? Sem nenhuma dúvida, sim. sem negócio de virada de mesa, sem mutreta de júri, nada disso. Campeã unânime. A Beija-Flor tá de parabéns. Diferentemente do que andam dizendo de mim por aí. Eu sempre achei que a Beija-Flor ficaria entre 1º e 3º. Apesar de... Galvão, Ai, gente, fala, que Tino. gente chata, meu Deus. apesar de ter problemas até constrangedores, mudei, né? gente. Enfim, na construção do seu desfile especialmente. Mas tinha um samba lindo, o Neguinho cantou um monte, a comunidade como sempre arrebentou e as alegorias eram lindas e o enredo muito bem construído. Queria ressaltar aqui que a região metropolitana, essa questão da região metropolitana do Rio é muito impressionante, porque em 2020, Niterói em primeiro, Caxias em segundo, e esse ano, Caxias em primeiro, Nilópolis em segundo e Niterói em terceiro. A última carioca, sem mais bem colocada, foi a Mocidade da Elza Soares, em 2020. O Série Ouro é uma tragédia, é uma coisa, enfim, que não tem nem adjetivo, porque ainda inclusive ofusca a grande vitória do Império Serrano, que é uma escola que merece estar de volta ao especial. Mas é tanta bandalheira que você acaba falando mais da bandalheira do que da vitória do grande, do gigante, do super importante Império Serrano. Então, louvar a volta da coroa imperial ao seu lugar, que é a elite do samba, que permaneça para os próximos anos no andar de cima do carnaval. E dizer que o carnaval de abril foi muito legal, matou a saudade da gente. A gente tá, tudo indica, voltando a ter um surto aí meio assustador da Covid, né? Que não tem ligação com o carnaval e periga o carnaval ainda pagar a fama, e não será justo, porque ainda não deu tempo de ninguém manifestar sintomas a partir do que aconteceu na Sapucaí e no AMB. Então, assim, torcer para que seja uma coisa também pequena, que passe logo e que não faça vítimas. E até ano que vem, Angulers. Ai, gente, ano isso que vem, aí. desculpem, ano que vem com o centenário da Portela. Grande evento do Carnaval de 2023 será esse centenário da Portela. Quero só ver. Bom, é isso, minha gente. Muito feliz com o resultado desse carnaval. Muito merecido para Grande Rio. Muito feliz com a minha escola. Muito orgulhosa da Beija-Flor. Já extrapolamos, já dobramos o tempo, né, que era estipulado, porque o papo aqui vocês sabem que é complicado. Mas é isso. Só um leve adendo ao nosso papo de carnaval para fechar esse assunto. E na terça que vem nós estamos de volta, ok? Um beijo para vocês. Aproveitem o desfile das campeãs e até semana que vem. Boa noite, moça. Boa noite, moço. Mucambo de crioulo. Sou eu. Tenho a raça que é mordaça. Não calou.
Ergui o meu castelo dos pilares de cabana, dinastia beija-flor, a nobreza